Então, como o Mesquita falou, meu nome é Marcelo Duarte e hoje trabalho no CRT, num programa chamado CRT Escolas, né? Eu vou falar um pouco mais dele mais para frente, mas basicamente é um programa que visa aproximar o estudante, né, de curso técnico do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, CRT-RJ, que é o conselho ao qual vocês vão estar registrados para poderem exercer exercer a profissão de vocês, tá bom? Então, assim, eu sempre gosto de começar esse bate-papo com a famosa pergunta, né? Antes do Mesquita falar que a gente vinha aqui, quantos de vocês já conheciam o CRT? Zero? Zero? Não, eu já andei pesquisando. Dois. É porque normalmente é muito baixo mesmo, vai de 0 a no máximo 10%, mas no máximo 10%. Né? Por que isso? O pessoal conhece mais é o CREA, né? O CREA. Então, o CREA é um conselho novo, o CREA tem 90 anos, 91. Eu, quando me formei em técnica, não tinha mais obrigatoriedade do CREA, né? Já era CFT? Aí, então, assim, não precisei me inscrever no CREA. Então, a gente acaba não... Mas eu me andei lendo sobre o CRT para que acontece? um pouco. Gilaine. Mas Gil, pode. Gil. O que acontece? No momento em que acabou a necessidade do técnico se registrar no CREA, começou a necessidade de se registrar no CFT. Então você não ficou livre do registro, você só mudou o conselho. Né? O que acontece, pessoal? O Conselho Regional dos Técnicos, na verdade é um sistema, né? Sistema CFT-CRT. CFT é o Conselho Federal dos Técnicos, né? Dos Técnicos Industriais, e os CRT são os regionais. Então você tem CRT-RJ aqui no Rio de Janeiro, CRT-SP em São Paulo, CRT-MG em Minas e por aí vai. Né? Então esse sistema, ele nasceu, então, assim, na verdade foi fundado em 2018, né, com o CFT em Brasília, no Conselho Federal. No Rio foi em abril de 2019. Nós estamos na beirinha de fazer 6 anos. E dentro desses 6 anos, nós tivemos 2 anos de pandemia, quase que no meio. Em 2019, 2020 começou o esquema de pandemia, o presidente morreu de Covid e por aí vai. Uma série de dificuldades que o CRT enfrentou, né? De forma, eu estou falando isso porque a gente não teve como fazer uma divulgação legal, né, do que seria o CRT. O CFT deveria, logo que os técnicos saíram do CREA, ter feito uma divulgação ampla. Agora vocês não vão se vincular mais ao CREA, vão se vincular ao CFT, CRTs, né, ao sistema, e explicado o porquê que vocês deveriam fazer isso, né? Porque assim, e daí, né? Por que eu quero me registrar no CRT e não no CREA? Qual a vantagem disso para mim? Né? Bom, então acho que eu vou começar um pouco por aí. Né? Imagina que nós temos um sistema que tem mais de 190 modalidades de técnica. E antes, quando a gente estava no CREA, eu digo a gente porque eu sou técnico eletrônica, depois fui fazer engenharia, mas fiquei um bom tempo no CREA como técnico. O CREA, além dos técnicos, ele tinha todas as engenharias, tinha arquitetura, tinha agronomia, urbanismo e acho que isso. Tudo isso para tomar conta. Então imagina que as tarefas de um conselho, elas são muito grandes. Eu brinco com vocês, mas é verdade, a gente só lembra do conselho porque o boleto chega em janeiro. A gente não vai ao conselho. Eu era uma das pessoas que achava que o CREA era a coisa mais chata do mundo. Porque todo janeiro ele me cobrava. Nada, eu não sabia para que o CREA servia, o que ele poderia me proporcionar. Depois de muitos anos de engenharia feita, que eu fui descobrir algumas vantagens de ser vinculado ao CREA, né? Tinha um esquema lá de plano de saúde, descontos e tudo mais, né? Além de verificar o que o CREA poderia fazer. Mas era um conselho que, de tão grande, né, tanta coisa para fazer, ele não visitava escolas, né? Visitava muito pouco algumas universidades para dizer o que ele fazia, né, propriamente dito. E aí,
de uma luta de mais de 50 anos, sem exagero, os técnicos começaram a querer fazer um movimento, né, para saírem do CREA e montarem um conselho próprio. Né? Aqui tem um jornalzinho que data de abril de 82. Olha o jornalzinho ali, tem 43 anos praticamente. Aqui foi o primeiro congresso dos técnicos. Imagina, você quer fazer um conselho, você vai, depois de não sei quantos anos você cria um congresso, né? 43 anos e já tem pouco congresso. A luta tem mais de 50 anos. E por que isso, gente? Por que então a gente queria sair do CREA? Porque a gente queria um conselho que tratasse exclusivamente dos assuntos pertinentes aos técnicos de nível médio. Porque até então, quando o CREA cuidava de tudo, você sabe que assim, quando você tem tudo para fazer e o tempo é reduzido, em geral você acaba fazendo mal algumas coisas ou não fazendo algumas coisas. Então vamos imaginar a seguinte coisa: quem é o principal participante de um conselho? Uma pessoa que fica lá no conselho, que tem assim, a tarefa mais importante. Presidente? Não. O presidente também está lá, mas ele não é o mais importante do conselho. Oi? Também não. Essa resposta é tão simples que vocês não estão pegando a ideia. Agora os técnicos. Oi? Então, os técnicos. Os técnicos, mais como conselheiros. Um conselho é formado de conselheiros, é bem óbvio. Né? Então nós temos lá 36 conselheiros titulares, 36 suplentes, além dos 5 diretores, né, que aí sim, tem o presidente, vice-presidente, aqui é o presidente, Gilberto Palmares, vice-presidente, o Bolingino, Luiz Sérgio, Balbino e o Luiz Antônio são diretores, outros 3 diretores lá do conselho. Mas a ideia é que os conselheiros do CRT, como vocês já adiantaram, são técnicos, e os conselheiros do CREA eram o quê? O que quer dizer CREA? Conselho Regional de Engenharia, na época era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Hoje os arquitetos também saíram do conselho, pela mesma razão que os técnicos saíram do conselho, e ele virou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, continuou CREA, né? Mudou a arquitetura para a agronomia. Quando os agrônomos saírem, eles vão ter que dar outro jeito, não sei qual vai ser problema deles. Né? O fato é que a maioria dos conselheiros do CREA eram engenheiros. Então eles ficavam, eu sei disso porque, como eu falei para vocês, depois eu fiz engenharia, então conheci alguns conselheiros do CREA também, todos engenheiros. Até hoje eu conheço conselheiros do CREA que trabalham comigo em escolas e tudo mais, são professores também, pode falar aqui. Esses que saíram migraram para cá? Não, o arquiteto montou um conselho próprio, que é o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então os arquitetos e os urbanistas saíram do CREA e montaram até antes do CFD, uns 2 anos antes mais ou menos. Eu posso explicar um pouquinho o que você está querendo explicar? Eu fiquei indignado com a minha formação. Eu fiz faculdade, fiz assistência social. Tanto é que eu não quis exercer. Assistência social no Brasil só não brigou ainda porque o Conselho Federal de Psicologia briga, fala assistência social é necessária para a gente. É isso aí que faz os conselhos se acabando, se dividirem. Aí cada qual quer montar o seu conselho, porque tem conselho que é muito fraco, tem conselho que só se preocupa com isso. Ó. Exatamente. Todo ano vai cair o meu. Mas, cara, estão acabando com a profissão, estão enterrando a faculdade das pessoas. Rafael. Realmente você quer explicar por que tá, essas divisões aqui vai ficando fraco, igual o CREA. O CREA deixou os técnicos de lado. Os técnicos de lado, o arquiteto também. Ferrou com a vida do arquiteto, onde todo mundo começou a querer se separar. Não, vai ter que ter um para nós que representa essa categoria. Eu não posso dizer, Rafael, que o CREA fez isso de propósito, não vou sacanear os técnicos. Não é isso. É que imagina, você tem 190 modalidades só de técnico. Não sei quantas engenharia, arquitetura, urbanismo, agronomia. Até o meio ambiente, né? Que o pessoal dá muito valor. Meio ambiente. Sim, mas engenharia das engenharias, né? Engenharia de meio ambiente está ali no bojo das engenharias, tem um monte de engenharia, né? Aí o que acontece? Os conselheiros, em sua maioria, eram engenheiros, não tinha técnicos no conselho do CREA.
Não que não pudesse ter, mas nunca teve. Né? Então, o que acontece? É o tradicional da farinha pouco, né? Meu pirão primeiro. Então, o cara ia lá e resolvia os problemas das engenharias. O arquiteto ficava de lado, o urbanista ficava de lado, o técnico, então, mais de lado ainda, porque era um outro grau, né? A gente diz que o técnico é de nível médio e o engenheiro de nível superior. Isso é uma nomenclatura que o MEC deu, tá? Mas eram distâncias que se fazia dentro do próprio conselho do crédito. Então, se eu tenho que resolver 10 problemas, 5 são de engenharia, 5 são de técnico, eles faziam o primeiro, resolver o problema da engenharia, porque se desse tempo sobrava, fazia o do técnico. Mais ou menos como o Rafael está falando do conselho dele. Por exemplo, eu mexi muito com os dois, né? Por exemplo, o engenheiro, ele fala que o arquiteto ele é um engenheiro preguiçoso, que só estudou a metade do curso. O outro chama o outro de engenheiro da Shopee. Tem preconceito. Ou seja, é o que você falou, a CREA priorizava os engenheiros mesmo. As outras categorias. Mas volto a dizer, pessoal, não estou dizendo que o CREA fazia isso de maldade. Não posso dizer que eu não vi, não sei se ele fazia isso de maldade. O que ocorre é que quando a gente tem 10 problemas para resolver, a gente, em casa, a gente normalmente resolve aquilo que a gente sabe resolver, porque é mais rápido, né? E aquilo que a gente não sabe vai ficando. Eu prefiro resolver o que eu não sei. Eu também, mas é raro as pessoas fazem assim. Eu gosto de dizer que eu remo contra a maré. Né? Se determinada coisa é bom de fazer no sábado, eu faço na segunda, porque está todo mundo fazendo no sábado. E a praia no Rio de Janeiro, no sábado você fotografa aquele dia que você não consegue ver nada, só um monte de barraquinha e cabeças. Né? Eu preferi a praia na segunda-feira, se eu puder, né, claro. Mas assim, eu sempre vou me remar contra a maré, eu vou no mais difícil primeiro, mas não é o que acontece nos conselhos, porque você precisa dar respostas para quem está esperando, e se você for resolver aquilo que você não sabe, você vai demorar mais, então você não vai dar resposta nem do que você sabe, nem do que você não sabe, num tempo. Né? Mas dentro de um conselho, as respostas não existem. Não. Está tudo representado dentro da lei, das normas. Teoricamente sim, mas as normas... Mas na prática é diferenciado, mas aí a gente cria essas coisas. Vamos lá. Quem cria as normas? A BNT? Não. As normas regulamentadoras vamos falar dos técnicos, né? Os técnicos são criados pelos conselheiros. Então são criados pelos conselheiros. Eles é que sentam lá para criar essas normas. Então ele cria a norma que ele acha que ele conhece mais, mais adequadas. Né? No caso do Conselho Regional dos Técnicos, nós temos que criar regulamentações e atribuições de cada uma dessas profissões. Então são 190 e poucas regulamentações, 190 e poucas atribuições que estão, 190 e poucas regras de atribuições que estão dentro das regulamentações, tudo isso feito por um conselho. Mas dentro dessas 190, dentro de um âmbito legal, a gente dentro do nível técnico usa no mínimo 5%. Entendi. Dentro dessa representação, pelo menos dentro do nosso nível técnico, universidade técnica aqui, cada um usa 5%. Nada a ver. Cada um tem um setor. Por exemplo, vou trabalhar em equipe, eu vou selecionar a minha equipe e a gente vai entrar dentro do que a gente precisa. Vou explicar na prática assim um pouquinho, para você entender o que estava querendo dizer aquela hora. Foi aprovado em Brasília, foi tudo homologado, tudo certinho, os políticos aprovaram, para dentro das escolas ser obrigado a ter em cada escola, unidade escolar, um psicólogo e um assistente social. Foi a área que eu me formei. Porém, Brasília ficou certo. O que faltou agora foi o conselho lá e vamos pressionar para isso sair do papel e ir para a prática. Aí, essa é a importância que a gente explica do conselho, entendeu? Então, se você vai participar de um conselho, é bom que ele seja forte, que ele brigue mesmo pela categoria, por melhorias, qualidade, essas coisas. Coisa que o nosso mês, da categoria nossa, quem falou, chega só o boleto. Assim, aí, como é que tá isso aí? Fazer o que, né, senhor? Bom, mais ou menos isso. Que é a importância do conselho bom. Claro
está falando do conceito de psicologia, né? Psicologia e o serviço Vamos social. voltar aqui um pouquinho. O que acontece, gente? Quais são as tarefas de um conselho? A principal tarefa principal é a fiscalização do exercício profissional. Não é a fiscalização do ensino, não é a fiscalização de se a empresa está pagando corretamente ou não. Isso é coisa pagando é sindicato, né? Se a escola está ensinando a Secretaria Estadual de Educação, né? Cada um na sua. O conselho ele fiscaliza o quê? O exercício profissional. Ele quer saber se a empresa está fazendo a construção ali do lado, se o técnico ele está fazendo a construção, ou o engenheiro, né? Mas no caso do CRT, ele quer saber se o cara que está batendo lá aquela laje é um técnico de edificações ou alguém supervisionado pelo técnico de edificações. Então, o que acontece? Além da questão da fiscalização, o Conselho tem várias funções, dentre elas a regulamentação de cada uma das profissões. Então, se vocês, né, aqui são técnicos de edificações, mecânica, Eletrotécnico. Segurança. eletrotécnico, segurança. Tá? Então, o que acontece? Quando você cria uma regulamentação, vamos pegar aqui o exemplo de eletrotécnico, esse exemplo de eletrotécnica, na época do CREA, o técnico de eletrotécnica, dentro das atribuições dele, tinha uma que dizia que ele poderia fazer instalações, ou fazer projetos de instalações elétricas, já até, na época do CREA, 72 kVA. No finalzinho, passou para 200 kVA. Né? E depois o CFP e CRT foi, né, empossado, vamos dizer assim, essa atribuição passou para 800 kVA. Então, uma das coisas que o Conselho faz, que é isso mais ou menos que o Rafael está falando, é brigar pelo aumento do mercado de trabalho. Quer dizer, se você só podia instalar até 200, agora pode 800, em tese o seu mercado de trabalho multiplicou por 4. Né? 3 vezes maior do que você já tinha. Aumenta a inclusão do técnico. Aumenta a inclusão do técnico nos serviços de eletrotécnico. Tá? Estou falando aí de eletrotécnico, mas é claro que a briga é por todas as profissões. E aí, nesse sentido, a gente pergunta, poxa, mas o CRT foi lá e deu uma canetada, né? Porque quando você cria uma regulamentação, ela vira uma lei federal. Então, beleza, é uma lei federal, todo o Brasil vai ter que se submeter àquela lei. Ok, mas assim, por que 800 kVA? Como é que é o nome? Porque o Lucas cismou que ia ser 800 kVA. Como é que vocês acham que se faz uma regulamentação e as atribuições de um técnico dentro dessa regulamentação? Vamos fazer um exercício aqui. Como é que é o nome mesmo? Wesley. Wesley. Como é que você fez ou está fazendo? Estou estagiando técnico mecânico. Você vai criar a atribuição do técnico mecânico. Você vai partir de onde? Não faz ideia? Você tem que dizer o que o técnico mecânica pode fazer. Onde é que você encontra isso? Para começar, pode falar que você está coçando. Não, tá bom. Fala aí. Giovanni. É isso, Giovanni? Fala aí. Carlos. Ideia. Pois é, então digamos que a gente não faça nem ideia. Porque se são 190 modalidades e 72 conselheiros já contando os suplentes, é claro que está faltando modalidade aí na quantidade, né? Então, eu teria que ter 190 conselheiros para ter todos os técnicos e ele tinha que rezar para que cada um tivesse uma, né? Porque se um só tivesse duas, já ficava alguém descoberto. Mas não tem 72. Então a pessoa acontece isso, a pessoa às vezes não sabe, você tem que procurar saber onde é que você vai pesquisar. O que o técnico de mecânica pode fazer? Começa por onde? Vocês estão dentro dela? Começa na instituição de ensino. Você vai buscar alguma instituição de ensino, ensina. Vai lá na matriz, vai na ementa das disciplinas do curso, vê o que você estuda, quais são as matérias que você estuda e o que você estuda dentro daquelas matérias. Só quem está falando de global aqui, né? Aí tem global, tem Cefet, tem IFE, tem IFRJ, tem as escolas particulares todas, que eu nem sei o nome de todas elas, mas tem a rede FAETEC, e você tem que olhar isso tudo. Por quê? Porque no momento que eu crio a atribuição, como é que é o nome, cara? Felipe. Do Felipe,
ele vai ter que ter a mesma atribuição do João que estuda lá no Ferreira Viana, que é onde eu dou aula lá no Rio de Janeiro. Ele tem que estudar a mesma coisa que a pessoa estuda lá. Porque senão ele sabe fazer, outra pessoa não sabe. Mas o negócio serve para o Brasil inteiro, como é que pode ser uma coisa que alguém sabe e o outro não sabe? Tem que ser o quê? Aquele mínimo que todo mundo sabe. E aí os conselheiros vão buscar esse conhecimento. Eles vão nas escolas, pedem exemplos, fazem uma comissão chamada Comissão de Exercício Profissional. O pessoal senta e debruça em cima disso, dentre outras coisas. Né? Então, por exemplo, nós ajudamos a criar no ano passado ou ano retrasado, sei lá, a regulamentação e as atribuições do curso técnico de manutenção metroferroviária, porque antes só tinha do ferroviário. O metrô já está aí há um tempão, né? Mas o técnico metroferroviário ainda não existia. Apesar de que, se o metrô existe, o técnico já está trabalhando lá dentro há muito tempo. E o metrô, apesar de ser muito semelhante ao trem, tem algumas especificidades que não tem no trem e vice-versa. Então você tem ali um técnico que trabalha com a manutenção do metrô, que é um ligeiro, tem algumas coisinhas, algumas diferenças em relação ao pessoal do trem. E tem uma escola da Rede Firetech, por isso que eu sei, né, que tem esse curso de manutenção metroferroviária, mas não tinha regulamentação do curso, então o cara se formava e se registrava como técnico em mecânica ou técnico de manutenção ferroviária, mas não como técnico de manutenção metroferroviária, que ele realmente estudava. E aí, essa escola, eu fui fazer uma palestra lá no iníciozinho de 2024, e aí o professor conversou comigo sobre isso, eu falei, poxa, então vamos no conselho e vamos tentar resolver isso. Apresentei ele ao pessoal da Comissão de Exercício Profissional, eles estudaram, fizeram, aí depois que você vê no Rio de Janeiro qual é a academia mínima, o que você tem que fazer? Parece que acabou o trabalho. Você já fez trabalho pra caramba, você vai à reunião para você resolver esse troço. O que você tem que fazer depois que você acaba de ver o que acontece no Rio de Janeiro? Leva para Brasília, porque a atribuição é nacional. Então não basta eu saber o que o Rio de Janeiro faz, eu tenho que saber o que Manaus está fazendo, na Amazonas, eu tenho que saber o que Belém está fazendo, eu tenho que saber o que o Paraná está fazendo, para chegar a uma atribuição Brasil. Então, vocês estão assim imaginando o tamanho do problema, da dificuldade? Porque o São Paulo tem que fazer a mesma coisa que o Rio fez, a Amazonas tem que fazer a mesma coisa que o Rio, todo mundo tem que fazer a mesma coisa para depois sentar em Brasília e fechar aquela regulamentação. Então, essa tarefa de um conselho, poucas pessoas veem. E tem um outro detalhe, que também é bastante importante. Eu me formei como técnico em eletrônica em 1980 e pai de vocês nascendo. Muito tempo, 87. Estamos em 2025. Vamos botar aí, vamos arredondar para 2027, 50 anos. 40 anos, né? 17. 2007, 40 anos que eu me formei, né? Cara, a eletrônica é mais amiga. Então a regulamentação e as atribuições não podem ficar estáticas depois que você cria. Além de criar as 190 e tantas modalidades de regulamentação, você tem que ficar de olho nas mudanças que tem, de propor modificações nas regras. Por isso que as resoluções têm um monte de aditivo 1, aditivo 2, aditivo 3. Entendeu? Muitas regras vão sendo mudadas. Né? Não é que nem o Campeonato Brasileiro de 87, o pessoal muda a regra no meio do jogo e depois cria a opinião da Série A ou da Série B. Não. Tem que fazer a mudança da regra antes. Né? Ela tem que entrar em vigor antes da aplicação daquela regra. Você não pode aplicar a regra e mudar a regra depois. Você tem que criar a regra para depois ser aplicada. Né? Então, gente, só esse trabalho dessa comissão do CRT já tem uma trabalheira muito grande. Vocês estão vendo aí o papelzinho do Código de Ética? Tem uma comissão, que é a Comissão de Ética, para criar isso tudo e tomar conta disso tudo. Né? O técnico que trabalha, que faz alguma coisa que fere ao Código de Ética, ele, ao ser fiscalizado, também
vai sofrer as sanções dependendo do que ele fez. Então tem a comissão de ética e vai fiscalizar, tem a comissão de fiscalização. Você tem que fiscalizar só o estado do Rio de Janeiro inteiro. É muita coisa. A gente hoje quase não consegue vir de carro para cá, né? Eu digo para a gente, os carros estão todos com os fiscais estão fiscalizando o estado do Rio de Janeiro inteiro. E a gente está brigando para ter um carro, né? Quase que a gente vem de ônibus, eu estou brincando, menos, mas assim, quase que a gente pega um carro sem ar-condicionado, né? Isso é verdade. Estava quente, chovendo, com o vidro fechado, essa é uma maravilha. A gente ia chegar provavelmente aqui assado, mas enfim, voltando ao assunto sério, né? Tem muita coisa para o Conselho fazer. E a outra coisa, né, que o Rafael citou aqui para o Conselho específico dele, é isso aí, é a gente manter o técnico valorizado, né? Então, valorizar a profissão em benefício da sociedade. Por que em benefício da sociedade, pessoal? Além de você beneficiar o técnico, você beneficia a sociedade. Por quê? Um exemplo, na área a gente atuando, você beneficia não só a sociedade, você beneficia os pais de uma criança da escola, os professores que acarretam aquela carga de aluno que já vem problemático. O professor toma conta de 40 alunos, mas chega lá, o aluno começou, manda passar lá do psicólogo lá, o assistente social, ver o que está acontecendo. O Rafael está muito chateado com o Conselho de Psicologia. Eu vou trazer os exemplos para cá. Né? Então, deixa eu olhar aqui no vídeo. Aqui, ó. Tem aqui essa marquise aqui de madeira. Não sei se tem um andar aqui em cima. Mas o caso básico é o seguinte: se for um técnico de edificações que criou, pode passar embaixo com maior tranquilidade. Se eu montar, nem eu passo embaixo. Eu sou técnico de eletrônica. Provavelmente vou fazer uma besteira e aquele treco vai cair na minha cabeça. Então, por que é benefício da sociedade? No momento que você fiscaliza o trabalho do técnico, fazendo com que o técnico de edificações faça a marquise e não o técnico de eletrônica, você garante que aquele técnico, garante eu não diria, mas você torna mais difícil que aquilo caia na cabeça de alguém. Né? A mesma coisa é o ar-condicionado. Né? Se o técnico de edificações, o técnico de botar ali de enfermagem é outro conselho, não quero falar do outro conselho, mas sobre meio ambiente. Técnico de meio ambiente, tá bom. Se o técnico de meio ambiente instala a elétrica do ar-condicionado, eu vou sentar onde está o Edson. E quando pegar fogo, eu saio primeiro. Não, hein? Oi? Não. Não? Tem que ficar, ué. Tá louco. Pega fogo, eu vou ficar por quê? Não, nem você vai A ficar. probabilidade de se salvar é bem melhor no meio Se do for de fogo. técnico de segurança, tem que ficar até o final. Mas eu estou falando técnico de meio ambiente. Vamos lá, vamos voltar aqui. O técnico de meio ambiente instalou, fez uma instalação elétrica no ar-condicionado. Né? Tem que ficar Não. tendo pé ao comigo. Não dá para garantir que essa instalação está bem Que é feita. o técnico errado. Porque é o técnico errado. Quem vai fazer a A instalação mesma coisa se elétrica, colocar um técnico elétrico para tomar conta do meio ambiente, vai fazer um trabalho 100% de provavelmente vai matar os bichinhos ao invés de Porque tem a ajudar. matéria dentro do curso técnico, tá? Na grade curricular. Então você tem, mas assim, você não tem a amplitude de estudo. É só uma parte muito básica, Básica. é o que é Ele obrigatório. acabou de falar. É o básico que serve. Então, como eu diria, para você fazer uma instalação elétrica de uma potência um pouquinho maior, você precisa saber qual é a bitola, né? A grossura do fio que você tem que instalar para cada ar-condicionado, você tem vários ar-condicionados e tal. Essa potência, o pessoal de eletrotécnica tira de letra. Mas eu acho que o pessoal que não é de eletrotécnica talvez tenha um pouco mais de dificuldade. E no momento que você evita que outros técnicos que não tenham aquela atribuição façam o serviço que o outro técnico deveria fazer, a probabilidade dessa instalação pegar fogo é bem menor. Então você beneficia a sociedade nesse sentido, de trazer mais segurança a quem está utilizando o serviço, desde quem quem esteja fazendo aquilo, seja o técnico que tenha a atribuição para fazer aquilo, e não outro técnico qualquer, ou pior ainda, uma pessoa que nem técnico é. Né? A tradicional, por exemplo,
o carro deu problema no motor, né? Vou brincar, eu vou lá mexer no motor. Eu não sou mecânico, né? Eu vou fazer as vias do mecânico. Provavelmente eu não vou consertar, capaz de eu me acidentar. E se o carro funcionar, é capaz de depois, logo depois, dar um problema maior ainda. Então, é aquela história, né? É o conselho que vai trazer. E, na verdade, não só esse conselho, né? Todos os conselhos brigam para que cada um fique na sua, né? Cada um com a sua especificidade. Então, isso garante esse benefício para a sociedade no sentido de trazer maior segurança. Quando você vê uma plaquinha lá, né? Obra de não sei o quê, CRT número tal, PRT, que é o termo de responsabilidade técnica, número tal, expedido, blá, 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 blá. Você se sente mais seguro porque você sabe que aquela pessoa, em tese, está habilitada para fazer aquele serviço. A gente sabe que tem gente que compra diploma, a gente sabe que tem gente que faz um monte de besteira. Agora, assim, falando no normal, né, seria uma pessoa habilitada. Né? Então, pessoal, só para trazer aí à tona um pouquinho do que o CRT tem feito a nível de mercado, né, para a gente ganhar visibilidade, né, eu trouxe aqui 3 exemplos do que a gente já conseguiu a partir de 2022. Porque, como eu falei, o CRT tem quase 6 anos, 2 no meio de pandemia, então acabou a pandemia, a gente ainda estava na intervenção, como eu falei, o primeiro presidente morreu mesmo de Covid, não é brincadeira. Então, a segunda direção que eu mostrei para vocês começou ali em 2022. Eu, particularmente, entrei também em 2022, então eu gosto de falar do dali para frente porque é o que eu conheço melhor. Então, só para vocês terem uma ideia de coisas que o CRT vem fazendo. Isso por quê? Porque ainda é desconhecido da sociedade aquilo que o técnico pode fazer. Se você me perguntar o que o técnico de segurança do trabalho pode fazer, eu vou saber uma ou duas coisas, não vou saber tudo que você pode fazer. Por exemplo, você vai na empresa para evitar acidentes, né? Eu trabalhar a questão do EPI, para o pessoal poder utilizar. Agora, provavelmente você pode fazer muito mais coisas do que isso. É muito amplo. Hein? É muito amplo. Exatamente. E varia muito de cada empresa. Cada empresa você tem que se adequar porque muda as NR, as normas, o tipo de quantidade de funcionários. Então, Exato. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Né? A gente, sociedade, não sabe o que o técnico é capaz de fazer e aquilo que ele está habilitado a fazer. Então, por exemplo, tem técnico de edificações aqui, eu falei, mas aqui não, né? O técnico de edificações, ele pode construir e se responsabilizar por projetos de casas de até 80 metros quadrados. Então, por exemplo, o projeto dessa sala aqui poderia ser feito particularmente, tranquilamente por um técnico de edificações, que não tem 80 metros quadrados construídos de área. Né? Ok. Mas, quando você fala de projeto, a palavra projeto remete aqui profissional. Engenheiro, arquiteto. Né? Quando se fala de projeto, raramente se pensa no técnico. O projeto ficou muito enraizado na época do CREA aos engenheiros. Vou fazer o projeto de uma usina de 200 kVA. Quando fala projeto, não tem jeito, o cara vai chamar um engenheiro. Vou fazer um... Oi? Chama projetista. Enfim, mas o projetista... Não que o engenheiro não seja necessário, porque é. Não, eu sei, mas o que eu estou querendo dizer é que o técnico pode fazer projetos no limite da sua atribuição. Não precisa ser um engenheiro para fazer um projeto desse tamanho. Não precisa ser um engenheiro eletricista para fazer as instalações elétricas dessa sala. Na verdade, o engenheiro só acompanha. Não, o engenheiro não é que só acompanha, por exemplo, fazer um projeto de toda a estrutura do global, aí tem que ser um engenheiro, porque é maior dos cálculos que porque você tem um cálculo estrutural. Tipo assim, como se o técnico fosse autorizado a dirigir uma Kombi com 8 passageiros e o engenheiro autorizado a dirigir um ônibus com 40 e pouco. Mais ou menos isso. Mais ou menos o engenheiro, tem uma limitação. O engenheiro ele é mais... Exatamente, o técnico tem uma Uma limitação. Só que as pessoas nem sabem qual é esse máximo da alimentação. Né? Então, se você vai construir um cômodo desse tamanho,
Na hora que você fala assim, tem que ter um projeto, você precisa registrar o projeto na prefeitura. Tem que ter um projeto. O cara vai chamar o engenheiro, não vai chamar o Aí não há necessidade de levar esse gasto. Não, não é questão de gasto, é uma questão de escolha. Às vezes você conhece um técnico de edificações que é o teu primo, então você não chama ele, você chama o engenheiro. Você não sabe que você pode chamar o teu primo. Só que você não sabe. Se for uma pessoa que não conhece de obra, mas eu conheço mestres de obras aí que bota o engenheiro no bolso. Aí já é outra questão. Aí já entra no ensino, não quero entrar nessa Cara questão. formado. Mas o problema do mestre de obra é que ele não sentou na sala de aula para estudar. Não sentou, filho, mas ele manda o engenheiro, cala a boca, você não conhece nada. O engenheiro entra com contratado. O engenheiro só entra e vai pra sala. Gente, olha só. O mestre não, o mestre conhece cada polegada de cada fezes. A única diferença entre o mestre e o engenheiro é que o mestre vai lá e coloca a mão na sujeira. O engenheiro é que senta Aí você se engana. E assim Não, Aí você se olha engana. só. Gente, assim, para não criar polêmica em discussões muito acirradas, o que acontece é o seguinte. Em geral, o mestre de obras, ele costuma gastar mais de material do que quando o projeto é feito pelo técnico ou pelo engenheiro. Por quê? Porque ele vai pela segurança, então o projeto dele sempre vai funcionar, porque ele vai gastar mais, vai botar mais ferro, vai botar mais tudo. Então, o projeto não vai cair, mas você provavelmente vai gastar mais, porque ele sabe construir, não tem dúvida dele, isso vai ser construir na prática. Outra questão que acontece muito com o mestre de obras é se você, por exemplo, quiser fazer uma coisa um pouquinho diferente do normal, ele não vai saber fazer esse novo projeto. Ele sabe fazer muito bem aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele já está fazendo. Vai ser limitado. A limitação é na hora de você pensar, entendeu? Então, por exemplo, você pega um Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer é tudo em curva, tudo doido. Você acabou de calar minha boca para falar agora. O mestre de obra ele segue o desenho do arquiteto. Sim, mas eu estou falando O cálculo do engenheiro é só uma quantidade de fé, essas coisas. Não. Mas ele não tira, ele não muda o foco Vou do. voltar aqui. Quem manda mesmo na obra não é o arquiteto. Eu não estou falando de construção, eu estou falando de projeto. Lá do início eu estou falando de projeto. Então, se o mestre de obra for fazer um projeto, provavelmente ele vai construir com mais do que deve. Porque ele não vai parar para fazer os cálculos e verificar quanto realmente ele precisa de ferro, de estrutura, de quanto é que tem que ser a espessura dos pilares e tudo mais. O mestre de obra ele vai ser interlocução do engenheiro com os peões, assim, caso os operários. Na hora de construir, eu acredito que o mestre de obra saia muito mais do que o engenheiro. Na hora de projetar, é que eu acho que não. Eu não estou falando do projeto. Tá? Eu estou querendo chegar nessa seguinte situação. Para que chamar um engenheiro se o técnico de edificações pode projetar nessa sala? Ok? Eu não estou falando para não chamar, você pode. O engenheiro também pode projetar essa sala, mas o técnico também pode. O grande detalhe é que, como a sociedade não sabe o que o técnico pode fazer, muitas vezes o nosso mercado de trabalho fica pequeno pelo desconhecimento das pessoas. Então, esse também é uma das coisas, isso também é uma das coisas que o Conselho visa, ou tem tentado desobstruir, aumentar o mercado de trabalho. Nesses exemplos, eles são bem clássicos, e até o Mesquita estava falando da questão da Petrobras, o petróleo entrou numa crise durante algum tempo, 2015, por aí, mas já está saindo bem dessa crise e está aumentando cada vez mais a questão de extração de petróleo. E aí, como o petróleo no Rio de Janeiro em geral fica no mar, eles precisam do profissional para trabalhar a questão do transporte aquaviário, transporte em navios, né? Você sabe que você não pode colocar barril de petróleo no navio de qualquer jeito, você botar tudo na traseira, ó, fica embora. Tem que botar direitinho ali, senão você perde os navios que estão carregando aquele barril. Então tem que ter uma técnica ali para transporte aquaviário. E a Petrobras então fez uma seleção, queria fazer uma seleção de profissionais para trabalhar com transporte aquaviário, e essa seleção era por concurso, então em todo concurso tem o tal do edital de concurso, né? Nesse edital ele tem que dizer diversas coisas, né? Começa pelas atribuições do profissional que você vai contratar. Eu quero um profissional para fazer isso. Aí vai ter prova, então você precisa colocar o conteúdo programático, o cara tem que estudar para fazer aquela prova. Então, o conteúdo é esse aqui. E depois, caso você passe, né, não é com essas palavras exatamente, mas você vai ter que levar uma documentação para ser empregado. Identidade, CPF, etc, diploma e registro
Aí a Petrobras se embananou, registro no CREA. A Petrobras pede registro no CREA significa que ela está pedindo claramente o engenheiro de transporte aquaviário. Porque o técnico de transporte aquaviário não tem CREA, ele tem o CRT. Então o que acontece? Nesse momento em que a Petrobras, sem querer, eu acho que sem querer, pede registro no CREA, o pessoal do IFE, Instituto Federal Fluminense de Campos, que tem o curso técnico de transporte aquaviário, pega o edital e leva lá no conselho. Gilberto, as atribuições são as mesmas do técnico. Conteúdo programático é o que a gente dá lá. Por que a documentação está pedindo CREA? E aí, Gilberto foi com ele à Petrobras, pedir explicações daquilo, a Petrobras modificou o edital para que a pessoa pudesse ter, né, um registro no CREA e ou no CRT. Né? Simples, porque aquele regulamentação que traz aquelas atribuições, aquilo é uma lei. Então a Petrobras tinha duas coisas a fazer, mudar o edital ou então mudar o edital. Porque senão é ser obrigada por lei a mudar o edital ou cancelar o programa. Então, assim, a Petrobras fez isso de maldade? Não, talvez porque, como vocês, eu nem sabia que existia tal CRT, nem que os técnicos não tinham mais CREA, entretanto o CFT. Ou talvez que não houvesse técnico com a capacidade de fazer aquilo que eles estavam pedindo. Então, essa eu vou chamar de ignorância, né? Ignorância no sentido de não saber. Ignorar quer dizer não saber. Essa ignorância pública é geral. A Petrobras não sabe, a Prefeitura do Rio de Janeiro não sabe, e o seu vizinho muito menos. Então vai chamar um engenheiro para fazer projeto. O que acontece aqui na cidade lá do Rio de Janeiro, na Prefeitura? Né? Carnaval até o ano passado sempre tinha um acidente com carro alegórico. Né? Teve um ano retrasado, morreu a menina, no ano passado teve um acidente, mas com um monte de gente. Esse ano, graças a Deus, não teve acidente, mas até o ano passado tinha. Então a Prefeitura resolveu que os carros alegóricos, antes de entrar na avenida, tinham que ser todos fiscalizados. No momento que ele cria fiscalização, ele pede um órgão fiscalizador, ou seja, algum conselho. Qual o conselho que ele chamou? CRT. Não, CREA. O que é CRT? Na boca do povo. Vocês não sabem o que é CRT? Na verdade, ele não chamou o CRT nem o CREA, ele chamou os engenheiros para fazerem as fiscalizações, para se habilitarem a fazer a fiscalização pela Prefeitura. E aí, mais uma vez, o CRT teve que ir lá explicar. Carro é coisa de mecânica, né? Então o técnico de mecânica não segue, não olha. Tem instalação elétrica, que tem luz pra caramba, chama o técnico de eletrotécnico. É uma construção, dependendo do tamanho, menor que 80 metros quadrados, chama o técnico de edificações. Então a gente teve que ir lá na Prefeitura para dizer à Prefeitura que existe o técnico e que ele pode fazer aquilo tudo que a Prefeitura queria. Levando, é claro, as regulamentações, as atribuições, tudo direitinho, e comprovando que o técnico também poderia fazer aquele serviço. E o técnico hoje pode fazer esse serviço. E nós já tivemos exemplos de fiscalização conjunta, CREA, CRT e CAL, por exemplo, no palco da Madonna, no palco do Rock in Rio, no próprio Carnaval, né? Foram todos fazer a fiscalização. Graças a Deus a Prefeitura já entendeu que existe técnico e que existe o CRT. Né? Isso é uma briga grande, gente. São 90 anos de CREA contra 6 anos de CRT. É difícil um pouquinho. Quem é que pode ajudar a gente nisso? Vocês. Vocês conversando no dia a dia de vocês, dizendo o que o técnico pode fazer. Vocês estão se formando eletrotécnico, quando tiver uma obra grande, ele pode passar para mim, que até 800 kVA é meu. Né? Pode ser do engenheiro? Pode. Mas pode ser meu também. Então me chama aí que eu estou pronto. Até 800 kVA? Até 800 kVA. Eu me lembro que uma vez eu sou técnico em mecânica. Aí o pessoal ainda falou assim para mim, pô, Mesquita, você podia fazer o projeto do galpão até, não sei se era 220 metros quadrados, é isso? Não sei de mecânica, de edificações está em 80 ainda. 80 metros? Quadrados? A gente está querendo passar para 300. Então o técnico de mecânica, se eu não me engano, na época do CREA, podia fazer galpão. Aquelas estruturas metálicas. Que fazia como se fosse quadra poliesportiva, né? Sim. E aí o pessoal falava isso, porque eu, como sou rotariano, eu acabo
fazendo projetos para doar para instituições, comunidades e tal. E aí eu podia fazer o projeto, ele estava pagando para o técnico, o engenheiro fazer o projeto. Exatamente o que eu estou falando aqui. É. Podia fazer, mas eu não sabia que podia. Exato. Mas A é gente isso. às vezes, é por isso que essas palestras são fundamentais. Porque você tem informações que agora vocês têm. E é isso que eu falo, vai multiplicar para fora ou vai pegar a vantagem de ter visto a palestra e poder usufruir desse benefício? Até ganhar dinheiro, né? Que é projeto, né, Marcelo? Exatamente. Né? Então, pessoal, é nada disso. Então, pessoal, é estreitar esses laços, né? Sair dizendo por aí o que os técnicos podem fazer, o que vocês podem fazer. O CRT tem brigado muito por isso, isso é o que a gente chama da parte de valorização do técnico. A gente vai em tudo quanto é empresa para brigar por os técnicos. Né? A gente vai em empresa, por exemplo, para brigar por estágio. A gente tem um programa de estágio no CRT, eu vou falar daqui a pouco sobre isso para vocês, porque estágio é muito importante no ensino. A gente briga por um ensino de qualificação, porque o ensino de qualificação forma técnicos bem qualificados. Né? Mas a gente entende que o estágio deveria, eu não sei, quer dizer, até sei porquê, né? Deveria ser obrigatório. Antes era, muito tempo atrás, o estágio era obrigatório. Né? Deixou de ser por várias situações, a gente aqui não vou discutir aqui a questão educacional, mas teria que ter aí uma via de mão dupla, onde o ensino teria que formar depois do estágio, mas a empresa teria que oferecer estágio também. O que acontecia é que a escola obrigava a estagiar, mas a empresa não oferecia e o cara não se formava nunca, porque não conseguia fazer estágio. Por isso que o estágio caiu, basicamente por isso. Né? Mas o ideal não é ele ter caído. O ideal é você obrigar a empresa a receber o estagiário também. Né? Quando a empresa deixou quando o estagiário deixou de ser necessário, né? Aí enfim. Bom, então tem essa questão de regularização de obras também, que é a mesma coisa, né? Vocês chamavam os engenheiros para fazer regularização, porque regularização, você tem essa sala, faz um puxadinho, precisa regularizar o puxadinho lá na prefeitura, é um projeto. Então, esse projeto, dependendo do tamanho do puxadinho, pode também ser feito pelo técnico. Foi isso que a gente foi comprovar também na prefeitura. Eu acredito que a prefeitura hoje já saiba muita coisa que o técnico pode fazer, ou pelo menos consulte na hora de buscar o profissional, se o técnico também não pode fazer aquilo que ela está querendo. Né? Antigamente era só chamando engenharia mesmo. Né? Bom, isso aqui acho que a gente já falou um pouquinho, né? Queria falar para vocês dos programas também que o CRT tem. Tá? Então, quer dizer, além disso tudo que a gente falou, o CRT, para dar mais visibilidade, também para ajudar na formação do técnico, criou alguns programas, 4 dos quais eu vou falar rapidamente para vocês. Um deles eu estou falando para vocês, que é o CRT Escolas. Né? Basicamente é trazer as informações do conselho para vocês. Né? E aí eu brinquei no início, né? Falei, isso aí é só... Tá. Eu brinquei no início, falei para vocês assim, é para vocês não acharem que é só aquele negócio de janeiro de pagar a mensalidade. Então, vamos dizer para vocês o que o CRT faz, né? Que aquela mensalidade vai ficar até barata quando vocês souberem aquilo tudo que a gente está fazendo. Mas não é isso. É principalmente para vocês saberem o que vocês podem fazer e o que vocês devem fazer após se formar, né? Enfim, toda a gama que o CRT pode proporcionar para vocês. Então, além do CRT Escola, tem o CRT Itinerante, que é uma van, vocês podem ver aqui, que tem dentro dela o sistema do CRT. Então você pode, por exemplo, ajustar o seu registro, está com problema no seu registro, não conseguiu se registrar. Né? Normalmente você consegue fazer muita coisa pela internet, mas às vezes dá algum problema na tua documentação e você não sabe qual é o problema. Aí você... Hein? Uma financeira, preencher essas coisas. Pois é. Aí você teria que ir lá na sede, né, na rua Uruguaiana, sede qualquer coisa no centro do Rio de Janeiro, 4 horas daqui mais ou menos, eu sei que eu acabei de vir para cá, mais ou menos umas 4 horas só para... Né? Aí 4 para ir, 4 para voltar, você perdeu o dia inteiro, né? Só fora o tempo que você vai gastar lá dentro.
Então a gente normalmente leva essa van, principalmente para cidades no interior, para ajudar os técnicos com esse programa. Aliás, ela vai estar aqui na cidade, aqui não, né? Mas no centro de Angra, né? Que mesmo no centro. Já foi câmbio. Oi? Já foi câmbio. Isso. Na próximo final de semana. Quinta ou sexta da semana que vem. Né? Se vocês quiserem conhecer a van itinerante, é só dar um pulinho lá. E aí vocês vão ver, fala que assistir lá a palestra, o professor falou para a gente vir aqui te encher o saco, Eduardo. Enche o saco dele lá, pergunta tudo, pede para ele mostrar tudo. E é legal, porque a gente vai aos locais e os técnicos, para começar, nem todo técnico sabe que tem CRT, nem toda empresa sabe que o técnico tem que estar registrado. Isso tudo a gente está tentando mudar. Né? Está tentando, com a fiscalização, com papos e tudo mais, tentar regularizar a situação do técnico na empresa e regularizar a situação da própria empresa, que muitas vezes pega o técnico sem estar registrado e tudo mais. Né? E aí fica mais difícil da gente conseguir fiscalizar e garantir que aqueles projetos estejam corretos. Bom, enfim, a van ela anda pelo Estado, ela ajuda muito o técnico a regularizar a situação, né? E para vocês que estão aqui em Angra, semana que vem tem um exemplo prático disso. Né? Se quiserem, quem já está formado e não tem o registro, aproveita agora aí na semana que vem e resolve a situação. Beleza? O outro programa é esse aqui, CRT Estágio. Né? Então, eu estava falando para vocês que uma das coisas mais importantes, talvez não mais importante, mas uma das coisas também importantes na formação é o estágio. Né? Na minha época, o estágio era obrigatório ainda, né? 40 anos. Era obrigatório ainda. E eu aprendi muito no estágio, porque a gente se aprofunda em alguma área, acaba, sei lá, gostando ou não de trabalhar com aquilo, a gente sabe trabalhar mais com aquilo, acaba fazendo um trabalho melhor, ou se não trabalhando com aquilo exatamente, levando aquele conhecimento para outras áreas. A gente entende que o estágio é muito interessante. E é por isso que a gente criou no CRT um programa, CRT Estágio, que a gente tem lá no Conselho estagiários. Né? E nós tivemos em 2022 4 estagiários, ficaram lá quase 2 anos, um deles foi efetivado, que está trabalhando lá com a gente. E agora em 2025 entraram mais 4 estagiários. Acabou o ciclo daqueles 4, em 24, né, 2024, começa outro ciclo agora em 2025. Já tem lá mais 4 estagiários, né? Trabalhando na fiscalização, trabalhando no atendimento, trabalhando na informática, enfim, em qualquer setor que seja importante lá para a gente, que leve conhecimento para a área desses técnicos que estão fazendo lá esse estágio. Só uma dúvida, qual o processo seletivo que faz o estagiário para entrar? Então, nesse caso a gente fez com um convênio via CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. É uma empresa que seleciona estagiários para outras empresas. Então, eles que fizeram a seleção para a gente, eles fazem assim, ele pega todo mundo e nos entrega uns 20 para a gente selecionar os 4. Peneirada, né? Uma peneirada, exatamente. É porque é muita gente. Da última vez foram mais de 200 inscritos. Isso porque a gente nem consegue divulgar tanto, a gente divulga na página, divulga por e-mail, esses e-mails que vocês receberam, que vocês colocaram, quer dizer, as informações eu vou passar todas para vocês. Então, é a terceira semana do técnico em setembro. Eu vou convidar vocês via e-mail. Né? Novo ciclo de estagiário, vou avisar via e-mail. Mas eu já me formei e não estou fazendo nada. Você pode conhecer alguém que precise. Você exatamente pode não precisar, mas você pode passar essa informação adiante. Né? Mas assim, a gente acha importante o estágio. A gente acha tão importante que a gente inventou um programa para chegar na empresa e falar assim, poxa, se você não vai estar, a gente dá um conselho, está dando estágio, você que a empresa não está dando. A gente agora arrumou uma outra maneira de cobrar e forçar um pouco mais a barra da empresa, que é dando o exemplo. Né? Então, eu acho esse programa também bastante interessante, além dos outros dois, é claro. É muito interessante porque a gente não só consegue melhorar a formação desses 4 técnicos que estão lá com a gente consegue, na empresa, dar o exemplo. Olha só, mas aqui eu não tenho lugar para estagiário. Claro que tem, não é possível, não tem, qualquer empresa tem. Vocês têm lugar, mas tem que ter grilão também, né? Exatamente. Os estagiários são obrigados a trabalhar sem receber. Aqui no PA, geralmente, quando é
estagiário técnico, mas não recebe. Você recebe às vezes um ticket assim, falando que é escraviário. Então, Aí depois eles ficam gravinhos com o termo. isso é outra coisa. remunerado, né, Isso é Mas é outra. muito difícil. Mas para nível Aí é filho de superior. tubarão. Aí é Quando é horrível, técnico, entendi. que é aquele prazo mínimo de 200 horas, uns 40, se não me engano. Depende do negócio, né? O que Aí acontece? o prazo. Isso é outra O coisa meu que eu também. não foi remunerado. Isso é outra coisa que também tenta mudar, porque a gente lá remunera. A bolsa do estágio é em torno de R$800, aí tem o ticket de alimentação e o ticket de transporte. É salário viagem, né? SB. É, O meu estágio também não foi remunerado, não, nenhum deles. é mesmo? Nenhum. Aí Só vocês quebram fogo. Porque às vezes a pessoa quer um trabalho, entendeu? Porque às vezes a pessoa já na área precisa de um estágio. Aí às vezes a pessoa quer estagiar. eles pegam o gancho que sabe que a gente, eles pegam o gancho assim, quem precisa se forma aí, não sei não. Exatamente. Eles Se ele quiser aceitar isso aí, se não quiser. Vai chamar pessoas. Aí o que acontece? Aí o estagiário, os três, ainda pegou uma pandemia no meio, e aí? E aí, meu amigo? Eu estágio de graça para a própria escola. Vamos lá, eu vou estagiar na escola. E tem várias formas de estágio, não sou obrigada a estagiar em uma empresa com mega aporte financeiro e não me darem R$1 no meu estágio. Sendo que o estagiário trabalha mais que o pessoal que é profissional lá dentro. Eles escravizam um pouco lá. Então, tem uma coisa que precisa mudar. Mas é assim, uma cultura que a gente tem que ser mudar aos poucos. Eu particularmente, assim, se for nessa mentalidade, aí o negócio vai subir lá para cima, no Congresso, aí já vai, eles vão ter que colocar uma lei que as empresas são obrigadas a aceitar o estagiário, pagar salário, porque se hoje for com essa metodologia, eu não preciso de estagiário aqui não, é ele que precisa se formar e pegar o diploma dele e aprender alguma coisa aqui dentro. A mente dos caras é essa, a mente dos caras, você sabe, né? No momento que o estágio torna-se não obrigatório, as empresas também não se veem obrigadas a oferecer o estágio. Então, o que a gente lá no CRT pensou? Vamos criar um estágio não obrigatório, com bolsa, com tudo que a gente acha que a empresa deve dar, para a gente servir de exemplo. E a gente está indo às empresas levando esse exemplo e pedindo, né? A gente não pode obrigar, até porque esse seria o papel do sindicato, né? Essa parte de trabalho não é do CRT. A parte de trabalho é do sindicato. O CRT é a fiscalização do exercício profissional, né? Tentar daquela questão principal. Mas, como a gente acha que isso é importante, vou voltar lá. Por que a gente criou isso? Primeiro, porque a gente é importante para o estagiário. Segundo, porque a gente sabe que o estágio melhora a formação do técnico. Qualificar o técnico é importante para o CRT. Então, a gente está brigando em cima disso aí. Tá? Mas é aquela coisa, em 2022, 2023, 2024, 3 aninhos que a gente está tentando implementar algumas coisas. Não é de um dia para a noite, mas a gente já está conseguindo bastante coisa. Eu acho que essa diretoria está acertando bem, né, em criar esses programas e trazer esses benefícios para a gente. Agora, como eu falei, se eu for comparar com 90 e poucos anos de CREA, a gente está engatinhando ainda, mas a gente está engatinhando rápido. Daqui a pouco a gente levanta e sai correndo, né? Se Deus quiser, tá bom? O outro programa, né, tem outras coisas, tá, pessoal? Isso aqui eu trouxe para vocês, para a gente também não ficar até 11 horas da noite aqui batendo papo, podemos ficar mais tempo daqui a pouco, mas eu trouxe para vocês, além disso, o CRT Benefícios, que é o que todo técnico gosta, né? Desconto em plano de saúde, plano de seguro de vida e principalmente em cursos de qualificação. Né? Lembra que eu falei que eu me formei em 87? Eu estou dando aula até hoje. Aí não tem outro jeito, né? Para dar aula até hoje não pode ser para a eletrônica de 1987. Né? Eu tive que estudar pra caramba para continuar dando aula, não tem jeito. Né? Alguém aqui fez eletrônica? Não, né? Você fez eletrônica? Eu fiz algumas aulas de telecomunicação. Ah, se chegaram a estudar microcontroladores, aquela parte de Arduino, alguma coisa assim? Pois é, eu também não, mas eu tive que aprender para ensinar. Não existia isso em 87, gente. Simplesmente em 87 era o quê? Nada. 87 era... deixa pra lá. Mas enfim, aí a gente
vai continuar nessa área, tem que continuar estudando, tem que fazer curso. Na verdade, todas as áreas, né? Todas as áreas, né? Então, o que acontece? O que os técnicos mais pedem para a gente lá no CRT são os cursos de qualificação. Então, a gente já fez alguns convênios, está fazendo outros para oferecer cursos de qualificação. Outro dia eu conversei com uma das pessoas do HCT, que oferece esses cursos para técnicos, né? São mais de 10 mil técnicos fazendo os cursos que a gente oferece aqui em convênio com o CRT. Eu não sabia que era tanto, porque assim, não tem nenhum ano esse convênio. Muita gente, realmente não fazia ideia que era tanto. Mas também nós somos o conselho que mais tem técnicos ativos inscritos no Brasil, mais do que São Paulo. Chegamos a 110 mil técnicos ativos inscritos. Né? Então, primeiro é o conselho regional que mais tem técnico ativo. Então, essas ações, de certa forma, estão funcionando. Né? Bom, gente, vamos à parte chata do negócio, né? Como é que a gente faz o registro? É obrigatório fazer o registro? Aí depende. Vai trabalhar como técnico? Então é obrigado. Se você for trabalhar na caixa do supermercado, não precisa. Fala. Antes de mudar de assunto, tem como saber quais são as empresas ou as instituições de ensino que aceitam o desconto para alguns cursos específicos? Tem algum site para isso? Assim, Lá no CRT? Não, com o CRT eu consigo alguns descontos para alguns cursos. Como que eu sei quais empresas aceitam esse desconto? Tem que ir no site do CRT e ver o que tem lá. Hoje em dia, eu vou te dizer que basicamente só tem um HCT. Por quê? Porque a gente está, o clube de benefícios, ou CRT benefícios, ele ainda está passando pelo crivo do jurídico, né, para poder fechar outros acordos. O que acontece é que o nosso conselho, na verdade, eu acho que todos os conselhos, mas o nosso, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU. Então, tudo que a gente gasta, centavo por centavo, primeiro, tem que estar no escopo do conselho. Eu não posso gastar o dinheiro do conselho e fazer uma festa de fim de ano que não tenha relação com técnico. Não dá. Né? Eu gasto com as ações que estão previstas lá na legislação, que são pertinentes ao conselho. Então, essa questão de curso, se a gente vai dar um desconto, o que a gente vai dar em troca para a empresa, para ela dar o desconto? Isso não pode ser de qualquer jeito. Você está beneficiando essa empresa, aí ferrou tudo. Então, o jurídico entra no processo e a gente, depois de tudo analisado, pode fazer o convênio com a empresa para poder fazer esse desconto. E esse convênio tem que ser bem amarradinho dentro do escopo do que é permitido ao CRT. Então, a gente está fechando alguns convênios agora. O clube de benefícios está andando bastante rápido, mas ainda não está fechado. Hoje a gente ainda tem pouca coisa. Mas, como eu te falei, a pouca coisa já atendeu a mais de 10 mil técnicos. Né? Então, mas assim, onde é que você vai obter essa informação? No site do CRT ou nas redes sociais do CRT. Tem nesse folder aí. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês também. Mas aí, com relação ao registro profissional, ele é obrigatório para o exercício profissional. Ele não é obrigatório se você não for trabalhar como técnico, é claro. Então, por exemplo, hoje é quarta. Amanhã eu vou ganhar na Mega Sena. Amanhã tem isso. Aí eu vou trabalhar como técnico. Tá boa, gente. Pô, 6 milhões e meio tá bom já para mim. Aí eu vou tirar o registro. Vou trabalhar como técnico. Vou para Portugal. Fugindo da violência do Rio de Janeiro. Tem um prazo assim, né, anual assim, para fazer o. Você pode fazer o seu registro quando você quiser. Só tem um problema. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas quando você pede o registro, ele demora em torno de 20 dias úteis para ficar pronto. Então, se você espera, não é muita coisa, mas se você espera arrumar um emprego, a empresa vai te pedir o registro, e você vai tirar o registro, talvez ela não queira esperar um mês, né? 20 dias úteis está mais ou menos um É mês. só protocolo assim de que está tramitando a. Aí tem empresa que aceita, tem como é que é o nome mesmo? João Vitor. Do seu? Tem empresa que não vai esperar o João Vitor, vai contratar o Francisco. Porque ele já tem o registro. Se formou no mesmo lugar, tem a mesma experiência, só que ele tem o registro e você não tem. Exatamente. Lamento muito, né?
Aí quem já está pronto. Então você vai ficar pagando por ano. É por ano, anuidade. Aí eu tenho que pagar todo ano. Todo ano. Mesmo você não estando na área. Então vou chegar lá. Se você não vai atuar na área, você vai ficar. Não, porque você quer atuar, mas demora 20 dias pra. Ficar pronto. É. Então. Você só vai pagar depois que ficar pronto. Não, você paga depois de ficar pronto. Beleza. Mas aí eu tô tendo atrás de emprego. Não sabe se vai conseguir ou não. Aí se você conseguir, você teria que ter feito É. o registro. E aí? Vou chegar lá. Espera mais um ou dois slides que eu vou responder. Ah, tá. Ainda tem outra pergunta. Essa pergunta parece tanto que ela já está dando slide. Né? Tem uma outra. Esse é oficial ou é o provisório? Desses 20 dias? Então, depende. Se você for com o seu diploma, já sai o oficial. Se você for com um certificado de conclusão, sai o provisório. Quando você entregar o diploma, sai o Mas tem outra taxa para pagar ou não? É a taxa única mesmo, né? É. 16 e 20. Então, isso aqui é a taxa de análise de documentação. Então, quando você entrega toda a sua documentação, você vai ter um setor que faz a análise dessa documentação. Eu vou explicar por quê no próximo slide. Tá? Mas vamos lá. Como é que você faz o registro? Vamos ver como é que faz. Ou você vai no centro do Rio, eu acho para vocês não vai ser muito interessante, a menos que vocês resolvam fazer um passeio lá na praia de Copacabana, Pão de Açúcar, que o Cristo Redentor, aí aproveita a segunda-feira, vai lá e faz o registro. Né? Como que o conselho faz para controlar todos esses registros? Vai que deu uma falha no sistema. Tem backups. Mas deve ser um ditado. Mas e, Tem backups. Fica tranquilo. eu já vi um sistema que. Sim, mas até então não aconteceu lá. Eu acredito que os backups de lá funcionam bem. Foi. O CREA demora bastante. Gente, o conselho, tá? Guardem o registro de vocês, né? Porque o sistema não é confiável, Não não. sei, cara, eu não sei. Eu sei que, assim, quando eu tirei, demorou quase 2 meses para ficar pronto. E É pior ainda, você tem 87. que marcar, tem que agendar para ir lá, demora até aparecer vaga, no CREA só atende por agendamento. é isso que eu vi o novinho, tá? É Do por julgamento. Lá no Mas CRP aí- não, é só por ordem de chegada. Na hora que chegar, assim é atendido. É mais caro? É, 2 vezes mais. É o quanto, mais ou menos? 200 e pouco? Uns 600 reais. Por ano. Né? Mas aí vamos lá, gente. Vocês então que estão aqui dando, para não precisarem ir até o CRP, faz na página. Né? É só entrar na página, solicitar um registro novo, pessoa física ou pessoa jurídica, se for empresa também pode registrar, e tem as instruções. Isso é, preenche os dados e manda os documentos em PDF digitalizados no espaço correto. Tem lugar lá para você baixar. Carteira de identidade, o que você vai precisar levar? Carteira de identidade, CPF, certificado de serviço militar para os meninos, comprovante de regularidade para a Justiça Eleitoral, seria um documento que você tira na própria página da Justiça Eleitoral, comprovante de residência atualizado, né? Só. E aí, o que é mais complicado para o pessoal analisar é exatamente essa parte aqui de cima, diploma, certificado ou declaração histórica escolar. Então, voltando à sua pergunta, você perguntou do registro provisório e oficial, o provisório definitivo, né? Quando você entrega certificado ou declaração de conclusão, tá? Porque o diploma numa escola, por exemplo, no Cefet demora 2 meses para ficar pronto, no mínimo. O meu demorou 1 ano. Porque é 87, tudo no papel. Agora está tudo digitalizado, demora só 2 meses. Então, você pede um certificado, uma declaração, leva junto com o histórico escolar, e aí você vai entrar com o pedido do teu registro, vai sair com o registro provisório. A diferença do provisório para o definitivo é o nome, porque é o mesmo número, o mesmo tudo. Tá? Por que é provisório e definitivo? Provisório significa não entregou o diploma ainda. Definitivo quer dizer já entregou o diploma, só isso.
mas o número é o mesmo, as ações você vai poder fazer exatamente a mesma coisa, vai poder exercer a profissão sem problema algum com o provisório. Tá? O grande problema daquela análise está aqui. Muito diploma falso. Muito. Então a gente vai lá no Sistec MEC, se tiver lá registrado, tá ok. Porque não tiver, a gente manda um e-mail aqui, ó, Mesquita. Como é que é o nome mesmo? Brendo. Ô, Mesquita, Brendo se formou aí em técnico de edificações? Não. O que o diploma dele está fazendo aqui? Não estou brincando. Não, se formou sim. Aí a gente vai liberar o registro. Mas tem dois problemas. Às vezes, já aconteceu no colégio que eu trabalhava, apareceu alguém com o diploma do Grambel, na época era no CREA, né? E aquele diploma era falso. Aí eles ligaram lá, a secretária escolar pega o nome da pessoa e falou assim, não tem ninguém com esse nome aqui. Isso é uma trabalheira, é um inferno. Não. Quando não está no sistema do MEC, a gente tem que mandar e-mail para a escola oficial, um ofício por e-mail à escola, ou pelo correio. Tem que esperar a escola responder, para aí sim poder fazer o registro. Isso demora por causa disso, e demora também porque, graças a Deus, a fila está imensa. Ano passado registramos 10 mil técnicos, então quando você entrega o seu documento, ele entra atrás, seu 10.001. Muita gente. Então demora, pessoal. Não deixem para fazer em cima da hora. Né? O que acontece? Se você tiver mais um curso. Vamos chegar lá. Vamos falar um pouquinho daquilo que você perguntou antes, da anuidade e como é que é feito, né? A anuidade, ela hoje é em torno de R$350. A anuidade, né? Paga por ano, divide em 5 vezes, sem juros, ou paga com 10% de desconto direto à vista. Mas, como vocês vão tirar o primeiro registro de vocês, o sistema dá um pequeno desconto, um descontinho de 90%, vocês vão pagar R$35. Justamente para resolver aquele seu problema. Eu não tenho emprego, mas se o emprego aparecer, eu preciso estar com registro. Acabou de se formar, né? Acabei de me formar, estou sem emprego, estou duro. Né? O que você vai fazer? Você vai deixar de comprar meio quilo de café, mais ou menos uns R$35, ou vai deixar de tomar 4 cervejinhas e tira o seu registro. Se formou, pega a documentação, pum, entra lá, tira o registro e fica esperando. Esperando não, né? Corre atrás do emprego. Aí você tem lá um ano para tirar o emprego. Não conseguiu o emprego. Bom, no segundo ano tem 50% de desconto, vai pagar aí 175 ou não. Mas esse desconto aí, perante de forma geral, se você conseguir emprego ou não? O teu registro, a primeira unidade do seu registro é R$35. E 50% também independente se você conseguiu. Exato, 150. Aí o que acontece, pessoal? Mas você acha que 175 é caro, você não quer pagar a segunda unidade porque você ainda não tem emprego. Aí está o detalhe. O pulo do gato é, se você não está empregado como técnico, se você não vai trabalhar como técnico, você entra no sistema, no teu registro sem, e pede para interromper o registro. O que é interromper o registro? Como se tivesse uma pausa no seu registro. O que significa? Enquanto o seu registro está interrompido, você não pode trabalhar como técnico, mas também não precisa pagar a anuidade. Ok? Aí fica tranquilo, não estou trabalhando, não pago a anuidade, né? E suponhamos que a pessoa arrumou um emprego. Perfeito. Aí, o pessoal aqui é bom, hein? O pessoal aqui só perguntas boas, que eu já tenho a resposta aí, não estou brincando. Aí você, 5 meses depois, Antônia, arrumou um emprego. O que você vai fazer? Você vai entrar no sistema e vai pedir para reativar o seu registro, que não demora mais do que uma semana. Na minha área isso chama retrabalho, eu acho desnecessário. Acho que a pessoa deve ir avante. Mas aí ela tem que pagar, né? O brasileiro faz, você deve entender. Mas aí o que acontece? Se você não interrompeu o registro, você vai ter que pagar a anuidade ou vai virar dívida ativa. Mas o custo maior é você fazer um curso. O curso é mais caro que isso. Sim, mas eu estou falando isso é opcional, não estou falando para ninguém se interromper, não.
A pergunta que a Giovana, né, fez foi o seguinte: eu tirei meu registro, mas por R$35 só, né? Deixei de tomar lá as 4 cervejas, então 2 copos de café. Aí, pô, ou então meio quilo de picanha, um negócio desse, né? Enfim. O Lula vai dar de graça. 200 gramas de picanha. Vamos lá. E aí, tirei o registro. Mas um ano depois eu ainda não arrumei um emprego e não quero pagar a anuidade. A história é, já tem o registro, não quer pagar a anuidade, interrompe o registro. Não deixa sem pagar não, senão vira dívida ativa. Não sei se Serasa, mas... Tem uns brasileiros que têm dívida ativa, gente, não são brasileiros. Porque a questão é que se a dívida aumentar, aí você consegue um emprego. Você está com 2, 3 anos que não pagou, aqui vira uma bola de Mas a neve. bola de neve você vai deixar rolar. No caso, você está falando, bloqueando, depois para desbloquear fica mais fácil. É uma semana. São 2 problemas. Além de ter a empresa perceber. Rafael, além de você ter 2, 3 anos sem pagar, o teu registro está inativado por falta de pagamento. Então, para você arrumar um emprego, você vai ter que pagar o que você está devendo. Vamos para a sua gente, caminho das pedras. Tirou o registro. Por que você tira o registro logo? Porque se o emprego aparecer, o registro está na mão. É só 35 pratos. Aí acho que é tranquilo. Passou o tempo, chegou dezembro, não conseguiu arrumar um emprego, não tem perspectiva de trabalhar como técnico, não quer pagar anuidade, mesmo com 50% de desconto, interrompe, entra no sistema, pede para interromper o registro. Deu a pausa no meu registro CREA e o meu registro CLT, ambos são interrompidos, porque eu trabalho como professor. Eu sou caixa do McDonald's, mas também sou técnico, não estou trabalhando como técnico. Então, meu registro. Exemplo que me veio na cabeça, podia ser qualquer coisa. Entregador de comida. O que acontece? Interrompeu, você não trabalha como técnico, mas não paga anuidade. Aí terminando, né? 5 meses depois, o emprego apareceu. Você entra no sistema e reativa. Uma semaninha fica 2 dias, eu estou falando uma semana, 2 dias, outro já está pronto. É o prazo do exame, né? E aí o que acontece? Você vai pagar a anuidade proporcional. Então eu falei 5 meses depois, então são 7 meses para acabar o ano, você vai pagar 7/12 da anuidade. Ok? Isso vai durar 7 meses. Certo? Beleza? E aí você está apto para trabalhar, não perdeu um emprego que apareceu e não pagou a anuidade desnecessária. O CREA também é assim? Oi? O CREA também é assim? Não faço ideia. Está saindo CREA um tempão e nunca. Deve ser, né? Porque senão faria muito sentido não ser. O meu está interrompido. Se eu quiser reativar, provavelmente vão me cobrar o restante da anuidade. Mas eu não sei. Tá? Provavelmente não vou fazer isso. Mas quando esse tá vendo? Geralmente é o quê? Janeiro ou não? Janeiro? Sempre em janeiro. E aí pode parcelar. Não essa primeira de 35, mas a de 350 já pode parcelar. 5 vezes. 6 vezes. Tá? Bom, pessoal, como eu falei, o endereço do centro, mas nós temos também o telefone e os e-mails que vocês podem utilizar para falar com a gente. E, mais interessante talvez, se inscrever nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, porque a gente coloca todas as informações lá, inclusive de semana do técnico, de estágio e de tudo que vier, tá? Além de estar no site. Cursos, normalmente Facebook e Instagram, aparece direto os cursos da HCP. Tá? Pode pegar por lá, tá bom? E eu não sei se eu esqueci alguma coisa, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Você não é isso mesmo? Vou te dar essa camisa, você botou aí. Professor, se tiver mais de uma titulação. Ah, sim. Mas o curso tem que pagar 2 vezes? Não, olha só. O que acontece? A gente tem que entender que o registro, ele não é do curso que você fez, o registro é seu. Então, o registro é do... Como é que é o nome, cara? O registro é do Gabriel. Não é do curso técnico que o Gabriel fez. Então, ele tirou o registro dele como técnico em
Amanhã ele fez o técnico de eletrotécnica. Ele vai pegar toda a documentação técnica de eletrotécnica e vai anexar ao registro dele. Então ele vai ter um registro com 2 habilitações. E como ele tem um registro, ele paga uma anuidade. A anuidade é do registro. Oi? Mesmo valor. Mesmo que você tenha 190 modalidades de técnico. Ok? Pelo menos isso, né? Uma unidade só. Para ter 190 modalidades técnicas tem que estudar muito, fazer vários cursos ao mesmo tempo. Oi? Bom, enfim. Tá? E outra coisa também, que o pessoal às vezes pergunta, né? O teu registro, você tira onde você mora, por exemplo, vocês moram no Rio, então você vai tirar o CRT RJ. Mas se você se mudar para São Paulo, você não precisa tirar outro registro nem fazer nada. Você vai usar o seu registro lá em São Paulo. Não precisa nem transferir. Porque é sistema CFT. Então ele é federal. O senhor sabe como está funcionando o Ministério do Trabalho hoje? Se o pessoal puder entrar no Ministério do Trabalho, por exemplo, Segurança do Trabalho. Eles têm esse negócio de Rapaz, o que acontece? É uma guerra, né? Porque o problema da segurança do trabalho é que você tem a palavra segurança e você tem a questão da saúde envolvida nisso. Então existe uma briga. Técnico de segurança do trabalho é técnico ou é saúde? Enquanto essa briga não se resolver, está lá no Ministério. Então, o técnico de segurança do trabalho ele não se registra no CRP. Ele se registra no Ministério do Trabalho. É, te mostrar minha carteirinha diferente. Eu também, quando peguei o meu, também tive. Por que isso? Porque ainda estão regulamentando o conselho que seria para o segurança do trabalho, que pode ser um conselho próprio, que nasça, pode ser que seja o de técnico, pode ser que seja algum na área de saúde. Existe uma melhor briga. dos técnicos. Pois é, existe uma briga. Por quê? Porque o técnico de segurança de trabalho, na prática, ele lida com a saúde do trabalhador. Mas É é que nem, diferente, acho que tem ela equipe falou, de é saúde, muita né? área que. Você vai chamar uma função, a responsabilidade que mais é sua. É no Ministério da Economia. Pois é. Então, enquanto não se resolve essa briga, O de secretário também é no Ministério do Trabalho, secretariado. O técnico secretariado também. É diferente. Quando eu tirei A também. minha mulher tem 2, secretariado e segurança do trabalho. Eles também fazem secretariado lá. entendi. Mas dá uma dor de cabeça, meu amigo. Rapaz, É, vocês aí pagam 66 e o que está faltando aí? Ah, isso lá, meu amigo, trava o site, ninguém te responde. graças a Deus lá está sendo logista, também não é CRT, não é administração. Conselho Nacional de Administração. Administração. O que mais, gente? Então, se a empresa quiser contratar o técnico sem ter o registro, Pela lei, ela não pode fazer isso. Agora tem muita empresa que faz. E é o que a gente está tentando mudar com a fiscalização. Está tentando ir às empresas. O CLT itinerante também faz esse trabalho. Ele vai nas empresas para dar essa conscientizada. Os técnicos saem da empresa ali e já conversa ali dentro. O grande problema foi, no meu ponto de vista, essa saída do CREA para o CFT sem um nível de informação razoável. Porque o CREA simplesmente passou para o CFT não tinha domínio dos endereços de todos os técnicos, tinha o CREA. E para o CREA não era interessante que o técnico saísse, né? Porque afinal de contas são as anuidades que ele perde também. Então, ele não fez muita questão de divulgar. Então, tem muito técnico que ainda tem CREA. E as empresas, algumas ainda não sabem. isso é tipo um MEI, então, no caso, vamos supor. Não. Igual eu, por exemplo, tenho MEI. Aí eu tenho que pagar todo mês. Sim. Né? Aí quando, vamos supor, se eu atrasar, vira dívida ativa, ou então, vamos supor, no cadastro do MEI, eu tenho que exercer só Aqueles itens, né, que você está colocando. Aí vamos supor, igual esse registro aí. Igual, É parecido. Só que meio O mais parecido que eu posso comparar é a habilitação. Só que a habilitação é de 5 anos, agora de 10. Mas, digamos, eles aí, no caso, todo ano tem aquela taxinha, 300 e pouco. Então, mas só mais uma dúvida. Aí vamos supor, fez o registro.
Aí tem que sempre continuar pagando todo ano? Se você for trabalhar com técnico, sim. Se você não for trabalhar com técnico e não quiser pagar a anuidade, faz a interrupção. Mas aí no caso tem que cancelar, para não virar desafio. Cancelar não. Quer dizer, pode cancelar. Só que se você cancelar, Tipo um contrato, né? Você faz um contrato. não é um contrato, é um registro. Né? Mas vamos lá, se você cancelar e for trabalhar como técnico depois, você vai ter que se registrar de novo. Vai passar por 20 dias, né? O ideal é você interromper. Se você interrompe, você reativa e não demora esse tempo todo. E enquanto estiver interrompido, não exerce a profissão e não paga a anuidade. Deixa eu falar uma dúvida. Por exemplo, na área de psicologia, assistência social, essas coisas, se eu sou registrado aqui, no CREA daqui, dessa região aqui, sul do estado do Rio, eu não posso, por exemplo, atuar como psicólogo em Minas Gerais, São Paulo, porque já... Para isso eu tenho que cancelar o CREA daqui e abrir um novo CREA lá que não existe lá, na região de lá. Você dá uma misturada boa aí. Vamos lá. Quer saber se o caso O do de CREA... psicologia não é o CREA, mas o CREA funciona assim. Se eu tenho CREA RJ e vou trabalhar em São Paulo, eu preciso averbar em São Paulo o meu registro. Tá? Então eu tenho que... É como se eu estivesse mudando de endereço e mudando de CREA. CREA RJ para CREA São Paulo. No CRT não precisa fazer isso. Ah, tá. Você trabalha em Manaus, no São Paulo, o teu CE, porque a carteirinha vem escrito assim, CFT/CRT. Então é federal CRT-RJ que você tirou no Rio. Mas você tirou no Rio um registro que é federal. Marcelo, no caso de uma necessidade, a instituição pode representar o pessoal para poder tirar o registro? Não entendi. No caso de uma necessidade, suponhamos que eu sou uma instituição jurídica, eu poderia pegar o pessoal, o registro do pessoal e ir lá fazer diploma, certificado, documentação e fazer. Eu acho que não teria problema não, mas é mais fácil você fazer pela internet. Você vai levar. Não, levar que eu digo caso seja necessária a presença. Porque quando eu tirar o meu, foi necessário até o órgão para poder pegar o Então, isso aí que não é necessário. Pode fazer tudo pela internet. Hein? Bendito Covid. É foda. Tá bom. O que mais, pessoal? Aí só uma dúvida, é LinkedIn. Esse. É LinkedIn. LinkedIn. Facebook. Qual é? Instagram, YouTube, Aqui é o YouTube. Aqui é o Instagram. Ali é o LinkedIn. Aqui é o LinkedIn. Acho que tem aqui no. Tô só o X. Aqui no finalzinho, ó, nas redes sociais. Só tinha visto esse outro aqui. Ah, tá, o grandão, né? aí o outro não tinha. No grandão, legal. Tem ali embaixo. Beleza. Pessoal, então eu queria agradecer a vocês a paciência, pedir desculpa pela brincadeira, se for o caso, mas dizer que vocês foram muito bons, vocês fizeram muitas perguntas, ao contrário, mataram o teu medo tranquilamente, fizeram 200 perguntas aqui maravilhosas, uma melhor do que a outra, estão de parabéns. Essa era a minha preocupação. Não, eu agradeço pra caramba a vocês. Lembra o exemplo do cara. Qualquer coisa, entre em contato com a gente lá, tá bom? Eu vou pedir só para vocês tirar uma foto com ele. Em vez de vocês irem para frente, é melhor o Marcelo ir para lá, né? E a gente mostrar o certificado, já vou oferecer e já entregar, porque eu sei que alguns têm horários, né? Graças a Deus, em função das perguntas, se alongou. Márcio dos Santos. Deixa eu tirar foto assim. Não é melhor tirar foto com o certificado? Se eu sentar um Isso pouquinho, aí, eu vou esperar aí. E daí vocês Carterson Eugênio, Diva Ferreira, Diva não veio, Francisca Clotilde da Silva, Minha mulher. sua esposa? Vamos ver. Vamos ver? Eu não sei se vai estar o seu aqui, vamos ver. Gabriel Ferreira, campeão. Você é flamenguista? Você é flamenguista? Isso aqui vai para a rede social, não vai? Ó? Campeão? Vai para a rede social deles, vai. Vai. Gilaine da Silva, João Vitor Rangel, chegar nele ali, por favor.
Lucas Henrique Santos, Rafael Moura da Silva. Eu. Então, ela não veio, perdão. Tairine Moura não veio. Wilkelmer Assis da Silva. Giovana de Medeiros. Francisco Rufino da Silva. Pronto. Aqueles que não receberam é porque a gente não confirmou, né, que estaria aqui. Vocês que não receberam, está assinado a presença. Então a gente vai identificar pela presença, pelo nosso cadastro, que aí a gente consegue fazer o certificado para vocês. Acho que o certificado sempre é importante, primeiro pelo histórico, né? Marcos, exemplo, né? A esposa, então é importante. No caso, a Antônia, né, como eu já falei, ela pergunta muito porque é instrutora, então ela já passou e já sofreu uma série de dificuldades, né? Marcelo, agradecer a você, né, pela sua paciência, né, e o tempo, e o sacrifício também que é o deslocamento, sem contar com o risco, né, que o nosso amigo minimiza, né, porque antigamente quem trazia os carros eram eles, né, hoje em dia, graças a Deus, fica mais fácil. Então, nós demos aqui um modesto certificado para você, né, da participação, nós agradecemos aí você ter ministrado a palestra. O Rotary, né, que hoje eu vim vestido de Rotary, não de Global, e nem de Estácio, né, também deixa para você a parceria que eu sempre falo, que é uma das melhores parcerias que existe, né, que é o Rotary Club, que é uma instituição internacional, mas que aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma formação bem grande. Aqui 100 anos de Rotary, e aqui um dos projetos que nós buscamos e idealizamos acabar com a poliomielite no mundo. Hoje nós só temos a deficiência de menos de 1% de poliomielite, porque o Rotary Club trabalha com parceiros como Bill Gates, né, o Messi, o outro bilionário, trilionário mundial, que fazem participação desse tipo de projeto. Então é importante a parceria, é possível a parceria, né, com o CRT, que ajudaria muito em outros processos, né? A gente tem projetos, como eu já disse a você, aquilo que foi falado aqui de facilitar a informação, por exemplo, vai vir a van, né? Dia 24 e 25 vai estar na eletronuclear. A dificuldade é que vocês não podem entrar na eletro de um modo geral, a menos que a gente consiga uma liberação de visitante. É possível? É possível. Mas ela vai estar também nos outros 2 dias em outro local. Ela vai estar mais, acho que 28 e 29, se eu não me engano, lá na Brasfels. Mas aqui o pessoal que mora aqui na região, para ir para Brasfels, também é complicado. Então o que eu proponho? Quem precisar de algum, fazer um registro que não tem, criar um registro, criar um cadastro, entregar a documentação, renovar para quem está no Ministério do Trabalho, infelizmente não dá para transferir ainda, né, vocês entenderam isso, mas de qualquer forma a gente pode liberar o acesso lá na eletronuclear. É só pedir para mim aqui no dia anterior e aí eu vou agilizar para vocês entrarem pelo menos para fazer esse acesso, que vai reduzir custo, minimizar, né, e acrescentar as informações, às vezes que fica alguma no ar. E aquilo que vocês tiverem de dúvida, como vocês vieram através de grupos, outros através de convite, responde para mim a pergunta que tiver, eu vou repassar para ele, para vocês não perderem essa informação e ver que ele é uma sumidade a nível de informação hoje no CRT. É o cara que conhece, sabe o que fala. E ele está atualizado, essa é a vantagem. Quer dizer, vocês saem daqui totalmente atualizados em função da informação e redução de custo, né? Só aquilo que ele mostrou para vocês. Tem gente que não faz a inscrição porque acha que vai ter que pagar R$300, né? Eu sei. E aí fica sem fazer o registro, né? E aí perde o registro e outra. O registro do técnico vale pelos anos. O meu registro é de 1985. Eu nunca deixei de fazer o pagamento anualmente. Nunca. Como falou a Antônia lá, brincando ou não, mas fazer o registro permanente é importante. Porque é o tempo de experiência que você tem, né? Fazer o registro também dos projetos, né? Que eu acho que ele falou, da antiga arte no CREA. Eu não sei como é que chama hoje. Termo de responsabilidade técnica. O TRT, isso é fundamental para vocês.
Porque isso registra aquilo que vocês trabalharam e fica no histórico da vida profissional. Eu não cheguei a entrar muito a fundo, né, porque é outra aula isso. Mas assim, a gente vai ter na Semana do Técnico as palestras sobre o TRT. E eu vou convidar vocês para aquele e-mail que eu falei, né? Ah, que vai ser online? Eu acho que A gente vai transmitir. É. Até ano passado não. Quem se cadastrar depois, né, que a gente vai mandar o caminho, onde é que vai estar, né, a palestra, às vezes dormiu na palestra, né, ou perdeu a informação ou não entendeu, não tem problema. Oferecemos também para vocês como global, tem um cafezinho aqui ao lado, tem a bolachinha, lembra de pegar os dados daquele cadastro de empregos, né, a menina vai passar para vocês, a secretaria, tá? Que vocês puderem aproveitar o momento que vocês estão reencontrando na escola, façam isso para aproveitar o melhor possível, tá certo? Acho que é isso, né? Vai tirar foto aí? Vamos tirar essa foto aí que junta todo mundo aí. Mostra o certificado. Certificado. Ó, aqui, ó. Então é bom você colocar isso aqui. Isso aqui tem um peso mundial. Essa é a vantagem do outro. Tem. Tá ali onde está grandão, perto do qual botão? É o segundo. Não. Esse aqui que tá desligado. Não, né? Esse não é. É esse aí? Ah, então segura. Foi, Aí. já foi. Agora foi. Vamos lá nós dois pra gente aparecer junto. Pode ficar. Não, acho melhor lá atrás. Atrás? Nós em pé. A turma da frente fica sentado. Tem uns grandão aí, ó. Cada ladinho vai ficar. Já paga mais caro nessa foto, hein? Eu tô sem certificado, pô. Foi. Obrigado. Que isso? Nossa obrigação. Tenho certeza que eles vão multiplicar as informações aí fora. Como é você, a parte que está fazendo? Você é responsável. Eu vou dar das plataformas nossas aí, que estou fazendo segurança. A plataforma não é problema. Tá dando problema? Vai, manda no grupo. Não, A gente sempre cobra. vamos mostrar aqui. Você chegou bem? Vamos lá. Peraí, deixa eu desligar aqui.